Está consumado. Estas graves palavras do Filho de Deus foram acolhidas pela humanidade e apresentadas como conclusão da obra de salvação, como coroação de um sacrifício que Deus ofereceu por toda a culpa dos seres humanos terrenos. Por isso, os fiéis cristãos deixam atuar sobre si, com um estremecimento de gratidão, o eco dessas palavras, desencadeando-se então, com um profundo suspiro, a confortável sensação de estarem abrigados. Contudo, essa sensação não tem aqui nenhum fundamento legítimo, mas sim decorre exclusivamente de uma imaginação vazia. Mais ou menos oculta, reside nisso sempre em cada alma humana uma temerosa pergunta: como foi possível tamanho sacrifício da parte de Deus? A humanidade vale tanto para Ele? E essa temerosa pergunta é justificada, pois provém da intuição e deve ser uma advertência. O espírito revolta-se contra isso e quer falar através da intuição. Por isso, essa exortação jamais se deixa aplacar por palavras vazias, que residem na indicação de que Deus é amor e que o amor divino permanece incompreensível ao ser humano. Com tais palavras, pretende-se preencher lacunas, onde falta um saber. Contudo, o tempo para palavrórios vazios passou. O espírito agora tem de despertar. É obrigado, pois não lhe resta outra escolha. Quem se satisfaz com evasivas em coisas que contêm a salvação dos seres humanos, apresenta-se espiritualmente indolente ante as questões mais importantes desta criação. E com isso, indiferente e preguiçoso em face das leis de Deus, que residem nesta criação. Está consumado. Este foi o derradeiro suspiro de Jesus ao encerrar sua existência terrena, e com isso seus sofrimentos provocados pelos seres humanos. Não para os seres humanos, como estes, em sua presunção irresponsável, procuram iludir-se, mas sim provocados pelos seres humanos. Foi a expressão de alívio por ter o sofrimento chegado ao fim, e com isso a confirmação especial da gravidade daquilo que já tinha sofrido. Com isso ele não quis acusar, porque, como corporificação do amor, jamais acusaria. Contudo, as leis de Deus, apesar disso, atuam inabaláveis e inevitáveis por toda a parte. Portanto, também aqui. E justamente aqui, de modo duplamente grave, pois esse grande sofrimento sem ódio recai, segundo a lei, 10 vezes sobre os autores desse sofrimento. O ser humano não deve esquecer que Deus também é a própria justiça em intangível perfeição. Quem duvidar disso peca contra Deus e zomba da perfeição. Deus é lei viva e imutável de eternidade a eternidade. Como pode atrever-se um ser humano a duvidar disso, mediante o desejo de que uma expiação possa ser aceita por Deus, por intermédio de alguém que não introduziu a culpa na criação, que não é o próprio causador? Algo assim nem mesmo terrenamente é possível, tanto menos ainda no divino. Quem dentre vós, seres humanos, julgaria provável que um juiz terreno fosse capaz conscientemente de mandar executar uma pessoa absolutamente inocente da ação, em lugar de um assassino,
deixando assim passar sem castigo o verdadeiro assassino. Nenhum dentre vós consideraria certo tal absurdo. Com relação a Deus, porém, permitis que as pessoas vos digam tal coisa, sem vos opordes a isso, mesmo que seja apenas interiormente. Aceitais isso até agradecidos, e procurais sempre abafar, como algo injusto, a voz que se manifesta dentro de vós, para vos estimular a refletir a respeito. Digo-vos que a atuação da lei viva de Deus não atenta para as concepções erradas, às quais procurai entregar-vos contra a vossa própria convicção. Pelo contrário, ela recai agora pesadamente sobre vós, trazendo simultaneamente seus efeitos também devido ao delito de tal pensar errado. Despertai, a fim de que não seja tarde demais para vós. Libertai-vos de concepções entorpecedoras, as quais jamais se deixarão harmonizar com a justiça divina. Do contrário, poderá acontecer que dessa sonolência indolente resulte o sono da morte para vós, devendo advir como consequência a morte espiritual. Tendes pensado até agora que o divino deve deixar-se escarnecer e perseguir impunemente, ao passo que vós, seres humanos terrenos, quereis reclamar para vós próprios a verdadeira justiça. A grandeza de Deus deve consistir, segundo vós, no fato de que ele pôde sofrer por vós, e ainda oferecer a vós algo de bom em troca do mal que lhe fazeis. Uma coisa dessas chamais divino, porque, segundo vossas concepções, apenas um Deus poderia realizar isso. Definis, portanto, o ser humano como muito mais justo do que Deus. Em Deus, quereis reconhecer apenas tudo quanto é inverossímil, mas somente lá onde isso vos sirva da melhor forma, nunca diferentemente. Pois do contrário, logo gritais pelo justo Deus, quando algo ameace voltar-se contra vós. Vós próprios tendes de reconhecer, pois, como é pueril tal concepção unilateral. O rubor da vergonha tem de subir em vossas faces, quando pelo menos uma vez fizerdes a tentativa de refletir direito sobre isso. Segundo vossa opinião, Deus, por intermédio de sua indulgência, cultivaria e fortaleceria, sim, o que é vil e baixo. Ó tolos, assimilai a verdade. Deus age nesta criação com relação às criaturas, portanto também convosco, exclusivamente através das leis férreas que nela estão firmemente ancoradas desde o início. São inflexíveis, intangíveis. Sua atuação ocorre sempre com infalível segurança. É também irresistível e esmaga o que procurar se colocar no seu caminho, em vez de se inserir sabiamente no seu vibrar. Saber, no entanto, é humildade, pois quem possui o verdadeiro saber nunca pode excluir a humildade. São como um só. Com o verdadeiro saber surge, ao mesmo tempo, a humildade como algo natural. Onde não existe humildade, nunca existe também verdadeiro saber. Humildade, porém, é liberdade. Só na humildade reside a legítima liberdade de cada espírito humano. Tomai isso como guia. Jamais esqueçais que o amor de Deus não se deixa separar da justiça. Assim como Deus é o amor, ele também é a justiça viva. Ele é,
sim à lei. Assimilai finalmente esse fato e colocai-o agora como base de vosso pensar para todo sempre. Então jamais perdereis o caminho certo para a convicção da grandeza de Deus e a reconhecereis em vosso redor, bem como na observação da vida cotidiana. Por isso, sede espiritualmente vigilantes.